Bondade e misericórdia sejam sempre conosco, todos os dias, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus por estar aqui com vocês, principalmente para poder compartilhar não só daquilo que foi a reforma protestante, mas daquilo de como podemos aplicar isso nas nossas vidas. Eu reitero meus agradecimentos ao Conselho da Igreja e, acima de tudo, é sempre bom estar aqui com vocês. Já tive da outra vez lá no Novo Mundo e agora poder estar aqui compartilhando. Vim acompanhado da minha esposa, Dona Kelly Cristina, que está ali atrás, e é justamente aquela pelo qual a gente luta todos os dias. Então, vamos lá. Na manhã de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a reforma de uma forma geral, mas não olhando ela para o contexto, vamos dizer assim, religioso. E a gente precisa entender que a reforma ela tem muito mais implicações, por incrível que possa parecer, muito mais implicações no mundo inteiro, até da forma das pessoas viverem e do jeito como as pessoas, da cultura como as pessoas viviam, do que necessariamente uma questão religiosa. Então, a nossa ideia é, agora pela manhã, falarmos um pouco sobre isso, de como a reforma, de certa forma, vira o mundo de cabeça para baixo, ou do avesso, para que pudesse haver essa revolução, vamos chamar assim, e dialogarmos um pouco sobre isso, falarmos um pouco sobre isso agora pela manhã. Na parte da tarde, a gente vai ver algumas implicações mais práticas sobre evangelismo, compartilhar o evangelho, discipulado, algumas coisas mais nesse sentido. Então, vamos caminhar. E assim, como a nossa ideia aqui é dialogar, não é só de eu falar, eu peço que, na medida que vocês tiverem alguma intervenção ou quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem levantar a mão e ir fazendo. Eu sei que muitas das vezes, se deixarmos para o final, acaba perdendo o fio da meada, acaba deixando um pouco de lado, e aquilo que deveria ser perguntado não vai ser perguntado. Então, a gente começa justamente aquela velha frase de Abacuque, que depois é colocada em Romanos capítulo 1, verso 17, e aí justamente quando o homem a ler, quando tudo parecia perdido, não só por conta da Idade Medieval e da Idade Média que havia passado, não só por conta da forma como o cristianismo administrava o mundo de uma forma geral, mas quando tudo parecia perdido, tentando fazer um link com aquilo que é chamado, mas já foi desconstruído sobre a Era das Trevas, ou seja, o milênio das trevas da Idade Média, mas aí aparece então a luz de velas. Lutero lê a famosa frase de Abacuque, que é colocada em Romanos, quando ele diz: o justo vive pela fé, e não pelas obras da igreja, e não pela necessidade de cumprir aquilo que a igreja coloca para nós. Uma coisa que a gente precisa entender, e isso precisa ficar muito claro para nós, é de que a reforma não é um estalar de dedos. Ela não acontece quando Lutero vem e resolve escrever as 95 teses e colocar na porta da igreja, e que por isso, de repente, tudo vira do avesso e tudo, vamos pensar assim, acontece como uma forma miraculosa, ou então como se ele tivesse a luva do Thanos e desse um estalar de dedos e todas as coisas aconteceram e tudo, a igreja protestante surge e todo mundo acaba literalmente indo contra a igreja católica e as coisas aconteceram. Não funciona assim. Principalmente naquela época, quando não tinha essa velocidade das coisas acontecerem como acontece hoje. Naquela época não tinha nem rede elétrica, não tinha nem energia elétrica, não tinha nem comunicação de celular. 80% da população não sabia escrever, a maioria delas era analfabeta, todas elas eram analfabetas. Aqueles que sabiam escrever eram somente os que tinham condições e eram mais abastadas. A igreja dominava não só a questão religiosa, mas também a questão temporal, ou seja, era ela quem ungia os reis, era ela quem colocava os reis, era ela quem tirava os reis, quem enterrava os reis. Então, você tinha toda uma estrutura e uma infraestrutura que priorizavam ou que, na verdade, levavam ao mundo ser como era. Só que, durante praticamente um século,
tenta-se de todos os jeitos e de todas as formas ir contra isso. E aí, a gente pode perceber muito claramente, é de que nesses contextos sociais, econômicos, políticos e religioso, você tem algumas questões que vão levar a culminar em 1517 Lutero fazer o que fez e então começar esse processo que nós chamamos de reforma protestante. Se a gente perceber, do lado social, você tem um grande problema, que é a passagem do mundo feudal para aquilo que a gente chama hoje, que conhece hoje como cidade. Quando o Império Romano, vamos dizer assim, cai, quebra, aqueles homens que eram, vamos dizer assim, os representantes do Império nas terras, que eram os feudos, estes homens, na fragmentação do Império, eles passam a ser uma espécie de prefeitos e governadores, porque a terra, no fragmentar do Império, passa a pertencer a eles. E aí, a partir destes locais, destas cidadelas, destas vielas, vocês têm o surgimento daquilo que se chama de cidade. E naquela época, as pessoas viviam no campo com os feudos. Esses feudos, com a queda do Império Romano, passam-se a serem chamados de cidades. E essas cidades, elas precisavam ter três coisas. Elas precisavam se alimentar, elas precisavam, e esse alimento vinha através do trabalho, e ninguém conseguia produzir tudo. Era necessário se trocar ou comprar coisas. Nessa troca, nesse relacionamento entre eles, surge então aquilo que chamamos de burgos. E ao invés de você ir comprar na quitanda, você passa a ter mercadorias para você comprar nos mercados dos burgos das cidades. E é daí que começa a surgir o que nós chamamos hoje de profissões, que eram chamados naquela época de artesãos ou artistas. Os primeiros artistas eram literalmente aqueles que faziam roupas, sapatos, que faziam os elementos usuais para as pessoas. Então, ao invés de você ter um alfaiate, vamos pensar assim, somente para o senhor da casa, para o dono, para a família da casa, com a criação das cidades e a crise do feudalismo e o surgimento das cidades, esse artesão passa a fazer roupas para todo mundo. E aí, então, ele vende roupas para todo mundo. E esse artesão é o mesmo que é o alfaiate, é o mesmo que é o sapateiro, é o mesmo que é o que vai fazer a comida, é o mesmo que vai vender o trigo, é o mesmo que vai fazer o pão. E essa forma que até hoje nós, vamos dizer assim, temos como base da nossa vida. Você vai na padaria, lá, por mais que quem venda seja um empresário, mas você tem um padeiro que faz o pão. Por mais que você compre hoje a roupa na loja, mas existe um alfaiate que pensou e planejou a roupa, e existe uma costureira que fez e produziu a roupa. Então, essa forma que a gente tem muda o jeito das pessoas enxergarem o mundo, e cada um passa a perceber que podem comer e usufruir do suor do seu rosto. Ao invés de depender daquilo que o senhor dava, o senhor feudal dava, eles começam a entender que, pelo suor da sua mão e pela forma do seu braço, eles poderiam comer do suor do seu rosto. E aí, dentro dessas cidades, desses burgos, vamos chamar assim, surgem os mercados. Ao invés de você ter as praças, você passa a ter os mercados, que é como que até hoje são as feiras que a gente tem nos dias de hoje, que cada um leva a sua produção para poder vender, pegar alguma coisa e trocar por outra coisa que ele necessite. E aí esse comércio começa a surgir a urbanização, porque as pessoas, ao invés de morarem no campo, elas vão passar a morar no lugar onde você faz a troca de mercadorias, e isso gera uma relação interpessoal entre as pessoas. Ou seja, a cidade que começa a surgir não mais com a vila em que as pessoas moravam, essas pessoas vão para o lugar de convergência e de convivência para que elas possam fazer as trocas de mercadorias e até mesmo as trocas interpessoais.
eu vendo o meu trigo, pego o dinheiro e vou comprar a minha roupa, o sapato e o arroz e a carne. Eu vendo a carne, eu pego o dinheiro e vou trocar pelo trigo, pelo arroz, pelo sapato e assim sucessivamente. Ou seja, com essa ideia de interpessoalidade, ou seja, as pessoas tendo relações interpessoais e a ideia da necessidade de se cada um comer e produzir do suor do seu rosto, você tem uma urbanização das cidades. E aí passa-se a surgir as grandes cidades, que até hoje nós conhecemos como Viena, Praga, a própria cidade de Paris, entre outras todas elas, no Velho Mundo, no continente. Por outro lado, você, atrelado a tudo isso, você tem a ideia da questão econômica, de que as pessoas, ao se relacionarem interpessoalmente, elas percebem que podem ganhar valor com isso. Ainda não tem dinheiro na história, ainda não tem moeda, isso que a gente chama como real, dólar, ainda não existe, mas elas passam a ter valor, a adquirir valor. E o que a igreja, ao mesmo tempo, faz com relação a isso? Ela tem um dispositivo chamado de usura. O que é esse dispositivo chamado de usura? É de que ela dava, em troca desse valor, ela dava títulos às pessoas. Diferentemente vamos pensar assim, do perdão de pecados, você poderia vender coisas. Naquela época não tinha Amazon, naquela época não tinha Mercado Livre, naquela época não tinha o e-commerce. Então, o que ela pegava? Ela disse, não, essa estola aqui, essa faixa, ela foi usada pelo Papa, por Pedro, por exemplo. Quando Pedro negou Jesus, ele usava essa faixa e essa túnica. O que ela fazia? Ela chegava em Paris e vendia isso. Ela chegava em Roma e vendia isso. Ela chegava em Praga e vendia isso. Ela chegava em vários lugares e vendia o mesmo dispositivo, só que falso. Porque nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto existiam. Então ela praticava a usura para poder ter arrecadações, para fazer as cruzadas, para poder conquistar territórios. Atrelado a isso, você tinha a simonia, que era a venda de títulos. Então, você era de uma família não nobre, mas por conta dos mercados, você ganhou dinheiro, ganhou valor e criou uma espécie de network. E, ao fazer isso, para ganhar o título de nobreza, você também comprava esse título de nobreza. Inclusive, isso é uma das coisas que vai levar Lutero a publicar as 95 teses. Então, você tem o fim do feudalismo, a questão da usura, os mercados urbanos e, principalmente, surge o primeiro WhatsApp na vida, que é a imprensa. Pela primeira vez, você conseguiria pulverizar alguma informação. Pela primeira vez, você conseguiria escrever algo, publicar algo e fazer com que isso se espalhasse. Lógico que não é na mesma velocidade, nem sequer é capaz de imaginarmos a velocidade que isso acontecia, mas com o advento da imprensa, você conseguia não só materializar aquilo que a sua ideia, a sua tese, mas você conseguiria publicar isso para que as pessoas tivessem acesso e conhecimento a isso. Só que qual é o grande problema é que 70% a 80% da população era analfabeto. Mas, pela primeira vez, você conseguiria, entre aspas, viralizar alguma coisa. E aí eu estou tentando usar termos de hoje, é claro, para que vocês possam entender que o advento da imprensa faz com que as pessoas que não tinham acesso a determinadas informações passam a ter acesso a determinadas informações. Uma das razões, por exemplo, é justamente de que as missas e os informes da Igreja Católica, eles eram em latim, as pessoas não sabiam nem as suas línguas maternas, valia o próprio latim, e com o advento da imprensa, não. As pessoas poderiam ter acesso ao que estava sendo dito e escrito e, consequentemente, contestar a respeito disso. O terceiro lado é o lado político, de que com o fim do feudalismo, a queda do Império Romano e o fim do feudalismo, você começa a surgir aquilo que a gente chama hoje de países.
que são os estados-nação. Então, por conta de línguas comuns e por conta de mercados comuns, você passa, e de etnias comuns, você passa a ter as primeiras formações dos estados nacionais. E aí você tem os pequenos impérios que possam surgir, o Império Austríaco, depois o Império Austro-Húngaro, você tem a própria Península Ibérica, com os Aragãos e Castela, você tem, no caminho contrário, a desunificação da Itália, você tem a própria questão franco, na briga do Papa de Avignon com Roma. Então, você começa a surgir, você tem os eslavos, que depois vai surgir a Iugoslávia, a Tchecoslováquia e todos aqueles países dos Balcãs que existe essa briga até hoje. Você começa a surgir vários estados, e esses estados eles vão enfraquecer a própria Igreja Católica, porque ela comandava tudo, ela tinha todo o poder sobre o império, esse império não existe mais, a fragmentação do império faz com que o poder político da Igreja acabe decrescendo. E é por isso que na Alemanha, com o que eram, na verdade, os bárbaros, é que vai surgir com Lutero a ideia de romper com relação a isso. A outra crise que surge é a relação da própria Igreja com o Estado. Com o surgimento dos Estados-nação, e muitos deles não sendo cristãos, porque eram eslavos, eram bárbaros, eram germânicos, eram húngaros, eram de outras etnias, por não serem cristãos, eles chegam e dizem, não, a Igreja não tem nada a ver com o Estado e o Estado não tem nada a ver com a Igreja. Então, nós não precisamos do Papa para poder dizer para nós quem é o rei, quem é o imperador, quem é o nosso líder. E eles, então, começam a enfraquecer a Igreja por conta disso. E aí o poder temporal de matar, de salvar, de dizer o que deveria acontecer da Igreja acaba sendo prejudicado. E o último deles, que é a questão religiosa, é que justamente a Igreja chegou a um determinado ponto em que não se suportava mais. E aí você tem a própria problema das safadezas do clero, ou seja, aquela velha ideia de no século XII, de se tirar as pessoas, criar a dieta de São Bento e levar as pessoas para um mosteiro, para que elas pudessem se purificar, para que elas pudessem se beatificar, na verdade, acabou criando, foi um ambiente de muita impureza e imundície, vamos dizer assim. Aliado a isso, você tem a indulgência de que, para poder os seus pecados serem perdoados, você tinha que pagar para os seus pecados serem perdoados. Isso existe, entre aspas, até hoje, não mais com o pagamento, mas agora com a confissão. A confissão ainda perdura até hoje. Para que os seus pecados sejam perdoados, você precisa se confessar com um clérigo, com um padre, um bispo, alguém dessa forma. Mas a ideia era de que cada moeda que cai no gasofilaço da Igreja é uma alma que se salva no céu, é um pecado que é perdoado. E, de certa forma, até hoje isso existe, quando o cidadão, o dito cujo, não era uma pessoa tão bem de caráter, de índole boa, que você precisa pagar para que o padre possa dar a extrema unção. Depois você precisa pagar para fazer a missa de corpo presente, e depois você precisa pagar para fazer a missa de sétimo dia, e cada uma delas existe um tipo de vela, até a vela de 30 dias, para que esse ato, vamos dizer assim, quer seja a extrema unção, quer seja a missa de corpo presente, ou quer seja a própria missa de sétimo dia, possa iluminar o cidadão que vai para o purgatório só porque foi batizado na igreja, só por isso que garante ele ir para o purgatório, ele possa lá purgar os seus pecados e encontrar o caminho do céu. Então, até hoje isso existe. Até hoje ainda tem essa prática. Porém, naquela época, Lutero, que é o reformador, vamos dizer assim, alemão, bate muito nisso, vai enfrentar a dieta de Worms, justamente contra os católicos com relação a isso, e a pior de todas elas, como eu falei para vocês, não é só a questão da indulgência, mas é a simonia, quando o arcebispo de Brandemburgo recebe o arcebispado, justamente porque paga a estola do arcebispado para que ele pudesse galgar esse título. E aí, quando a gente chega
Em 1517, você tem, no meio de tudo isso, Lutero, um monge agostiniano. Eu costumo dizer que, a princípio, ele não quer sair da Igreja Católica, ele só queria reformar a Igreja, para que ela voltasse aos seus moldes. Mas ele, então, publica as 95 teses, mas por que ele coloca isso na porta da igreja? Porque isso era o comum. Antigamente, até os casamentos, você tinha que colocar na porta da igreja. Era o local onde as pessoas passavam e liam. Era uma espécie de cartório da época. Você colocava as coisas na porta da igreja para dar legitimidade a isso. Lutero assim o faz. Como um monge agostiniano, ele, então, acaba se revoltando com o arcebispado de Brandemburgo, porque o cara compra o título para que assim ele possa ser o arcebispo, a venda de indulgências, como eu falei para vocês, e o próprio ambiente dos Estados-nação, de que o Estado alemão não era compatível com o cristianismo católico. Então, no meio de tudo isso, Lutero publica suas teses, tenta reformar a igreja. Se eu não me engano, 8 anos depois, ele é então levado para o Worms, para combater com todos os bispos, arcebispos, os teólogos da Igreja Católica. Ele vence esse debate naquilo que é chamado de Dieta de Worms. Worms é uma cidade. Dieta de Worms. Ele vence o debate. O que a igreja faz? Excomunga ele. Ele diz, não, ele agora não é mais cristão, ele é pagão. E aí Lutero, então, a partir disso, é que ele começa a formar aquilo que nós chamamos hoje de igreja protestante, e a partir dele surge aquilo que chamamos de luteranismo. Então, no meio do século XVI, após o final do século XVI, é mais ou menos esse o mapa que nós temos da Europa. Mais ou menos isso. Você tem desse amarelo mais clarinho, é o catolicismo. O que é importante sempre a gente entender é que 80 anos antes não tinha absolutamente nada disso, ou seja, no início do século XVI, tudo era domínio do catolicismo romano, mas você começa a surgir fragmentos. E aí, por quê? Vamos dizer assim, qual é o grande X da questão que faz com que isso se massifique e isso seja levado de um lado para o outro? É a imprensa. Porque você conseguiria escrever, publicar, imprimir, ou seja, imprimir várias e várias cópias para que isso pudesse ser espalhado. E aí surge, então, os calvinistas, no sul da Suíça, em Zurique, no caso em Genebra, com Calvino, em Zurique com oh Deus, o soldado, me ajudem aí, vocês que sabem, com Zwinglio, no norte, aqui no norte, nos Países Baixos, na Holanda, com Arminio, que depois vai se voltar contra ele, mas os remonstrantes aqui estão, e na Escócia, com o fundador do presbiterianismo, com John Knox, e depois a própria igreja inglesa vai surgir a respeito disso. Você tem depois, de verde, o luteranismo espalhado pelos países nórdicos, pelos Balcãs e pelo Império Germânico. Você tem os anglicanos, que surgem aqui na Inglaterra, justamente por conta da questão do rei Henrique VIII. E você tem no leste, você tem o catolicismo, a igreja católica ortodoxa que rompe com o catolicismo. Então, no meio de tudo isso, você percebe que na França, com os huguenotes, começa a surgir vários franceses, vários calvinistas franceses, inclusive eles são os primeiros a virem para o Brasil, vão para o Rio de Janeiro e acabam sendo mortos na ilha de Villers-Galion. E no final do século XVI, ou seja, no final dos anos de 1500,
você tem essa formação da Europa. E o que agora sim, pensa comigo, o que está acontecendo isso nessa questão religiosa, mas ao mesmo tempo o que está acontecendo, qual é o fenômeno que está acontecendo atrelado a tudo isso? É aquilo que chamamos de grandes navegações. Lembre-se que em 1500 ou em 1494, Colombo chega na América. Em 1500, Cabral chega na Bahia, no Brasil. Em 1530, começa-se a colonização e a expansão no território brasileiro com Maurício de Nassau. Atrelado a tudo isso, você tem na Europa o quê? A Reforma Protestante, de concomitante. É por isso que os protestantes eles acabam vindo para o Brasil e acabam se espalhando no Novo Mundo por conta das grandes navegações que tinham. As grandes navegações, elas que não surgem por causa da Reforma, surgem antes mesmo da Reforma Protestante acontecer. Como eu falei para vocês, em 94, Cabral chega à América Central, aliás, Colombo chega à América Central, em 500, Cabral chega na Bahia, em 530, Maurício de Nassau começa a colonização no território brasileiro. Atrelado a tudo isso, você tem a expansão protestante na Europa, que acaba usando as grandes navegações para que possam espalhar isso no nosso continente. É tanto que aquele que vai chegar o francês que vai chegar a São Luís e que vai fundar São Luís, que é Daniel de Latouche, quando volta, vira pastor huguenote francês e acaba se convertendo ao protestantismo. Então, atrelado a tudo isso, você tem a expansão do protestantismo, não só na Europa, mas no Novo Mundo e no continente inteiro. Está dando para entender isso ou não? Pronto. E o que muda no meio de tudo isso? Surgiu uma igreja luterana, surgiu uma igreja calvinista, surgiu uma igreja reformada holandesa, surgiu uma igreja anglicana, surgiu uma igreja presbiteriana. E o que isso muda? Como é que isso funciona? E aí, a gente vai começar a perceber que, segundo o próprio historiador Ebai Frederick, ele vai dizer que nenhum aspecto da vida humana ficou intacto, pois abrangeu transformações políticas, econômicas, religiosas, morais, filosóficas, literárias e nas instituições. Foi, de fato, uma revolta e uma reconstrução do Norte, como afirma o próprio escritor e historiador. A Reforma Protestante, ela muda, ou pelo menos, ela consegue entender a mudança de perspectiva que estava acontecendo da passagem do feudalismo para a urbanização das cidades, e ela começa a entender e ela aproveita isso e usa isso para a expansão não só do enfraquecimento da Igreja Católica, do catolicismo romano, mas principalmente do surgimento do protestantismo. E aí, nesses 4 pilares, a gente vai caminhar com eles sobre isso, nesses 4 pilares, para que a gente possa entender como a reforma ela acaba modificando todo o jeito e a forma de se pensar. A primeira delas é aquilo que a gente chama na reforma educacional, ou seja, na própria educação. Lutero vai dizer assim: pela graça de Deus está tudo preparado para que as crianças possam estudar línguas, outras disciplinas e história, com prazer e brincando. As escolas já não são mais o inferno e o purgatório do nosso tempo, quando éramos torturados com declinações e conjugações. Não aprendemos simplesmente nada por causa de tantas palmadas e sofrimentos. Para que vocês possam entender, o sucessor de Lutero, que é aquele que vai sistematizar a igreja, montar a igreja e é considerado o pai do luteranismo, é, na verdade, o pai da pedagogia moderna, que chama-se Philippe Melanchthon. Estudam pedagogia, vão estudar a forma como Philippe Melanchthon revoluciona a alfabetização das pessoas e não só isso, o sistema educacional. Para que a gente possa ter uma ideia, esse jeito que nós temos de escolarizar as pessoas, esse jeito que nós temos de alfabetizar, de escolarizar e de educar as pessoas, surge com o protestantismo.
Você tinha o jeito jesuíta de se fazer isso, que era o jeito romano, que era justamente feito com não só com repetições, mas principalmente com essas repetições de você, se não fizesse, era punido com castigos a respeito disso. A ideia agora de Lutero, e é sistematizado por Felipe Melanchthon e é espalhado por tudo, é de que você precisa levar conhecimento para as pessoas para que pudesse tirar elas da cegueira ou da escuridão. Porque quanto menos conhecimento, mais você repete o que lhe dizem. Quanto mais conhecimento, mais você gera a contrapartida para que possa haver a descoberta de conhecimentos cada vez mais e mais. Então, o que Lutero faz? A primeira coisa é fazer traduções da Bíblia para a língua materna. A língua a Bíblia que você tinha era o hebraico e aramaico do Antigo Testamento, o grego do Novo e a Vulgata, que era em latim. Você tinha só essas. O povo não lia, porque era analfabeto. Os que sabiam ler não sabiam latim, porque só os clérigos sabiam, os leigos não sabiam, mas só os clérigos sabiam o latim. E aí o que Lutero faz? Começa a traduzir a Bíblia para a língua materna. E ele usa essa tradução da língua materna para que pudesse ensinar as pessoas a ler e escrever. Então, por exemplo, ele pegava trechos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pegava palavras, e aí eu vejo hoje as pessoas muitas das vezes exaltando o meio de educação de Paulo Freire, quando Felipe Melanchthon já fazia isso na Idade Média, de pegar palavras e dizer o que é filho, porque Deus amou o mundo, ou seja, quem é Deus, o que é amar, e o que é o mundo, e o que é filho. Pegava as palavras e ensinava às pessoas o significado e o valor das palavras para que elas pudessem aprender a ler e escrever com significado. Então, elas olhavam para os seus filhos e liam filho, aí botava F-I-L-H-O, filho. Não só ao escrever, mas a entender o significado. E ele alfabetizava essas pessoas dessa forma. E aí, o que é engraçado é que as pessoas muitas das vezes exaltam como se Paulo Freire tivesse descoberto a roda, quando Felipe Melanchthon já fazia isso, quando Lutero já fazia isso no século XVI. Então, ele traduzia a Bíblia para a língua materna, para que pudesse não só o povo ter acesso a isso, mas para que eles pudessem, então, aprender a ler e escrever e raciocinar e entender, principalmente a questão do entendimento, a entender a partir da leitura da Bíblia. Então, eles usavam a Bíblia para que pudesse não só ser um meio de evangelismo, mas um meio de aprendizado, de educação e aprendizado nas pessoas. Então, no caso, dava acesso ao povo através da Bíblia e, literalmente, ensinava a ler e escrever através da leitura da Bíblia. Surge nesse contexto aquilo que chamamos hoje de universidade. É nesse contexto que surgem as universidades. Se você pegar as universidades mais antigas do mundo, elas não são católicas, elas não são estatais, elas são protestantes. Se você pegar nos Estados Unidos, das 20 universidades mais antigas do mundo e das mais principais, das mais importantes que existe hoje, das 20, 13 são protestantes. Se você pegar na Inglaterra, todas são protestantes. Todas surgem nesse contexto. No contexto de conhecimento de que não só você precisa conhecer a Bíblia, mas você precisa conhecer como aplicar a Bíblia nesse contexto. É daí que surge a ideia de que toda ciência ela é o estudo da revelação de Deus. Toda ciência ela é o estudo da revelação de Deus. Se nós entendermos, e eu espero que a gente entenda, de que Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há, e o homem é a imagem e semelhança de Deus, então toda a ciência, quer seja exata, quer seja social, quer seja médica, ou quer seja... são só essas quatro mesmo. O conhecimento, todas essas, elas são, na verdade, estudos, quer seja de relações comportamentais ou de relações naturais, é isso, as ciências naturais,
que você tem a respeito de como a revelação e a criação de Deus se dão. Desde uma, vamos pensar assim, desde uma aula de matemática, quando vai dizer que 2 mais 2 são 4, até uma aula de psicologia, quando vai entender como se dá as relações pessoais, internas e externas, tudo isso que você está estudando nada mais é do que a criação e a revelação de Deus. Todas elas. Então, é a partir desse entendimento que é necessário você não só educar e aprender e ensinar as pessoas a enxergarem o mundo e entenderem o que está acontecendo ao redor deles com aquilo que a gente chama de ensino básico, até vocês produzirem sistematização da revelação e da criação de Deus através das ciências. É nesse contexto que vai surgir as universidades, que elas surgem para que haja uma interdisciplinaridade entre as ciências. E aí você passa a ter professores, você passa a formar médicos, aqueles artesãos passam a irem estudar para que as suas áreas e as suas artes possam ser sistematizadas e possam ser ensinadas. Então, você tem cursos que hoje parecem ser muito sem sentido, né? Mas você tem cursos de como fazer sapato, cursos de como fazer roupas, cursos de como cozinhar, cursos de como fazer as coisas de uma forma, ou seja, construção, todas essas coisas que depois, hoje, vão ser chamados de gastronomia, vão ser chamados de engenharia, vão ser chamados de medicina, vão ser chamados de farmácia. Quando você tem os boticários, que eram aqueles que faziam as manipulações de remédio, hoje viram os farmacêuticos. Quando você tinha os próprios construtores, que hoje vão ser os engenheiros. Então, nessa passagem de conhecimento, é o protestantismo que vai fazer com que as universidades surjam. Então, quando você olha, muitas das vezes hoje, os universitários dizendo que o cristianismo é a razão do mundo não prestar, que o cristianismo leva as pessoas a não aprenderem, que o cristianismo cega as pessoas e diminui o conhecimento das pessoas, é falta de conhecimento de entender que a universidade só existe única e exclusivamente por causa do protestantismo. Sem o protestantismo não existiria universidade. Por quê? Porque a igreja dominava todo o conhecimento. Se você voltar 2 séculos antes, do século XVI para o século XIV, nos anos de 1300, quando vai surgir aquilo que chama-se de renascimento, todo esse renascimento é patrocinado pela igreja. As 4 tartarugas ninja, porque as 4 tartarugas ninja são o nome dos artistas e inventores, né? Donatello, Michelangelo, Rafael, todos eles são inventores, engenheiros, artistas. Só que tudo isso é patrocinado pela igreja e o conhecimento fica restrito à igreja. A igreja, ela entende tanto isso que aquilo que se tem de conhecimento de ciência, como, por exemplo, as leis de Newton, as leis da dinâmica, as leis da gravidade, elas surgem a partir desse renascimento. Só que fica restrito à igreja. Só depois, com o surgimento das universidades, é que isso é espalhado. Se não houvessem as universidades, se não houvesse a reforma protestante, o mundo ainda continuaria restrito a um conhecimento controlado. A ideia de que você pode universalizar o conhecimento surge por conta da reforma protestante. A ideia de que todas as pessoas têm acesso ao conhecimento e essa acessibilidade não é obrigatória, mas que todas as pessoas têm direito, pelo menos, a saber ler e escrever, é fruto da reforma protestante. Então, a educação, como a gente tem, de ler, a alfabetização, as séries iniciais, o entendimento das leis da natureza, o estudo das relações interpessoais e internaturais, todas essas coisas surgem por conta da reforma protestante. Colégio surge por conta da reforma protestante. Escola surge por conta da reforma protestante. Se não fosse a reforma protestante, isso não existiria. E aí você tem os grandes nomes, e o principal deles, como eu falei para vocês, é Philippe Melanchthon, o pai da pedagogia moderna. A partir disso, a partir dessa reforma, nessa reforma educacional,
surgem, então, as figuras proeminentes que são estudadas até hoje como aqueles que mudaram, nesse caso, o próprio Philippe Melanchthon, a história da educação. E aí, físico, matemático, educador, é porque, naquela época, como eu disse a vocês, antes de fragmentar e universalizar as coisas, todo mundo era uma coisa só, era filósofo. Então, o matemático era filósofo, o físico era filósofo, o educador era filósofo. Tanto que hoje, até hoje, o nome do doutor, ele é doutor em quê? Em filosofia, o PhD. Quando você tem o título de PhD, o nome é doutor em filosofia. Por quê? Porque filosofia englobava todas as ciências. Até o iluminismo, era isso que acontecia. Entenderam isso aqui sobre a questão da reforma educacional? Alguém tem alguma coisa a dizer, a discordar? Discordar é bom também, porque ajuda, atiça. Tem alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Então vamos para frente. O outro lado é justamente a questão econômica. A reforma não só mexe na questão educacional, mas por consequência de mexer na mentalidade das pessoas e da forma de ver, ela acaba mexendo também no bolso das pessoas. Dr. Emstein diz o seguinte: Calvino defendeu 3 princípios éticos fundamentais: trabalho, poupança e frugalidade. Ou seja, você trabalha, você produz, ao produzir, você arrecada, e ao arrecadar, você precisa saber como utilizar este recurso. Note-se que a poupança deveria ter sempre um sentido social. O Senhor não nos prescreveu um homer ou qualquer outra medida para o alimento que temos cada dia, mas Ele nos recomendou a frugalidade e a temperança. Ou seja, você não pode acumular riqueza. Você tem que acumular para investir. Mais ou menos no princípio de Salomão, quando ele diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de dia recolherás de 7 para 8. Porque você não sabe o dia de amanhã, pode vir um vento, destruir tudo, e é melhor ter amigo na praça do que dinheiro no bolso. Está lá em Eclesiastes capítulo 11, depois você lê. Por isso, aqueles que têm riquezas devem lembrar-se de que o excedente não deve ser usado para intemperância ou luxúria, mas para aliviar a necessidade dos seus irmãos. Aqui não é o que Calvino vai dizer, e aí por isso vai... depois Max Weber, já no futuro, vai escrever a ideia da ética protestante e o espírito do capitalismo, porque isso vai ser base para que surja aquilo que a gente conhece hoje como capitalismo. O que Calvino defendia? É tipo assim: você tem riqueza, você acumulou riqueza. Como é que você vai fazer com que isso seja levado para os seus? Lógico que isso não é o capitalismo selvagem que existe hoje. Então, não podemos misturar as duas coisas. O que Calvino vai dizer? Na sua fábrica, que você acumulou riqueza, tem um salário justo para o seu funcionário. Essa é a ideia. Como é que você vai levar riqueza para os outros? É dando emprego. Com salário justo. É lógico que depois o capitalismo selvagem, ocidental, vai mexer, salário mínimo deixa de ser mínimo, ou seja, fica pífio, e aí é outra história, e aí é outra discussão. Mas a ideia de Calvino é o seguinte: você acumulou riqueza, acumulou. O que você vai fazer? Você vai contratar pessoas, que é o que vai fazer você gerar a sua riqueza na sua fábrica, e dar salários justos para elas, desde que elas produzam aquilo que precisam fazer. Então, a ideia do meio de produção é o empresário contrata pessoas que produzem e ele paga salários justos, e assim, consequentemente e sucessivamente. E aí, com o crescimento desse, você passa, com o crescimento desse funcionário com o salário justo, ele pode fazer outra empresa, e aí fazer o mesmo ciclo, que outros crescem e fazem o mesmo ciclo, e o mesmo ciclo, e o mesmo ciclo, e o mesmo ciclo. Ou seja, a ideia é de que não é porque você nasceu nobre que toda a riqueza precisa estar em você. Você pode trabalhar e crescer, que é a ideia do suor, do comer do suor do seu rosto. Na questão econômica da reforma, o princípio básico é: você come do suor do seu rosto. Mas também, se você não trabalhar, você não recebe. Essa é a ideia. Como Salomão vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que trabalha todos os dias para ter o que comer. Então, o que acontece?
A primeira coisa é que esse surgimento dessa questão, vamos dizer assim, econômica, é por conta do enfraquecimento da Igreja Católica. Então, a riqueza não pertence mais à igreja e à nobreza. A riqueza, por conta dos mercados, dos burgos das cidades, e por conta dos mercados, das relações comerciais, a riqueza pulveriza. O artesão pode ser uma pessoa com posse. E olha que o artesão não era de família nobre. O artesão foi o que aprendeu a fazer o sapato, a colar o sapato. E ele pode ter uma sapataria e, por consequentemente de ter uma sapataria, ele pode contratar outras pessoas para dividir a riqueza que ele gera nos seus sapatos. A mesma coisa o alfaiate, a mesma coisa o padeiro, a mesma coisa o que faz a comida. E isso acaba gerando aquilo que chamamos hoje de a base para aquilo que chama de capitalismo. E o que acontece então? Era que a igreja, que era sustentada, e aí existiam as relações, a igreja era sustentada pela nobreza, mas ao mesmo tempo legitimava a nobreza. Só que agora quem tem dinheiro não é mais a nobreza. E aí surge aquela velha questão: filho de pai nobre é nada. Porque deixa-se da riqueza estar concentrada somente na nobreza, a nobreza deixa de contratar, aliás, a nobreza deixa de ter os seus bailes e, por consequentemente disso, de usufruir e sugar toda a riqueza da população. Agora a população tem a sua própria riqueza. Só que essa população que hoje tem a sua riqueza, ela não mais é católica. E aí há uma crise no meio do catolicismo romano. Por isso é que há necessidade, depois da proliferação da usura, da venda de relíquias da igreja, porque para poder sustentar as cruzadas, é necessário que haja dinheiro. A nobreza não tem mais dinheiro. Os burgos, ou seja, os burgueses, que eram os comerciantes, não sustentam mais a igreja, porque muitos deles agora são protestantes. E aí como é que faz? Aí começa a fazer usura, vender relíquias, vender cálice do Santo Grau, para torto e a direito. E aí, então, só depois, nos anos 90, é que Harrison Ford, do Indiana Jones, junto com Hitler, que vão fazer a cruzada, do filme da cruzada, para achar o Santo Grau. Então, é nesse sentido bem aí que acontece. E aí surge, então, o conceito de liberdade. E é nesse conceito de liberdade que, na teologia, vai surgir aquilo que até hoje chamamos de sacerdote universal do crente. Já ouviram falar sobre isso, não já? Então, você não precisa mais da igreja para ser nobre, você não precisa mais da igreja para se sustentar, você não precisa mais da igreja nem sequer para que ela perdoe os seus pecados. Porque hoje você pode orar, pedir a Deus que perdoe os seus pecados. Então, só para que vocês possam ter uma ideia, aquilo que gera uma crise econômica na igreja acaba levando, literalmente, a hoje nós termos o que chamamos de sacerdócio universal do crente. E que eu não preciso mais pagar para que os meus pecados sejam perdoados, porque Cristo já pagou isso na cruz. E que basta que eu confesse os meus pecados a Cristo, mediante o Espírito Santo, para que Deus perdoe os meus pecados. Entendendo essa questão de liberdade, eu não preciso mais nascer nobre para ter coisas, eu não preciso mais ser católico, eu não preciso mais pagar para os meus pecados serem perdoados, eu não preciso mais fazer isso. E a reforma gera um conceito de liberdade. E eu espero que isso fique muito claro. Isso é tão patente em todas as áreas que, por exemplo, no dia da noite de núpcias de um trabalhador, vamos pensar assim, feudal, a noite de núpcias pertencia ao senhor da casa. Era ele quem tinha a primeira noite. Com o protestantismo, não. O conceito de família é totalmente modificado. O conceito de masculinidade, de feminilidade, de criança, de educação, é todo modificado.
que também não tem nada a ver com esse conceito de masculinidade e feminilidade de hoje, não. Nada a ver com isso. Isso aí hoje deturparam tudo. Mas o protestantismo, ele gera aquilo que a gente chama de liberdade. Você deixa não só de ser livre do pecado, mas você deixa de ser livre da instituição. E passa a ter liberdade. Por isso é que surgem tantas igrejas, tantas denominações, tantas práticas, quando você então passa a entender que qualquer pessoa cheia do Espírito Santo pode interpretar o que as Escrituras dizem. Então, os dogmas não funcionam mais. Então, a ideia é de que você tem liberdade para tudo, econômica, social, educacional, toda religiosa, todas essas liberdades surgem por conta da reforma protestante. Do outro lado, você tem o surgimento daquilo que chama de burguesia, que era, na verdade, os comerciantes da época. Você tem princípios sociais e econômicos, e aí você surge, a palavra chama de lucro. Ou seja, você trabalha, você produz, e a partir do suor do seu rosto, você vende o suor do seu rosto. Então, você compra o couro, faz o sapato, e o lucro é a sua mão de obra. Então, você não vende mais a custo, a preço de custo. Você passa a vender de acordo com a sua mão de obra. E essas mãos de obras é justamente aquilo que surge a ideia de salário, o fim do servo, o fim do escravo, no caso da Europa. Depois, como acaba a escravidão no feudalismo, o que as grandes navegações e o que a própria Igreja Católica vai fazer? Não, nós vamos para a África e nós vamos tentar, quando acha na rota comercial, que dá errado, né? A rota comercial da Índia e acha a América, nós vamos escravizar os novos povos. Porque a gente não pode mais escravizar o europeu, porque o europeu agora acabou o feudalismo, por conta do protestantismo. Acaba o feudalismo, acaba os servos. Cada um agora pode fazer a sua atividade e o seu comércio do jeito que quer. O que a gente faz? Vamos buscar novos mercados para produzir novos servos e novos escravos, vamos dizer assim. E aí, por isso é que começa o tráfico negreiro da África e também a escravidão que acontece dos índios aqui no Brasil com os jesuítas. Aí surge a ideia de salário, tem a revolta camponesa de 1525, quando decreta o fim do feudalismo. E aí começa a surgir a ideia de capitalismo, que é a ideia de que eu posso produzir, posso vender, posso ter lucro para que eu possa produzir novamente, vender e assim sucessivamente. Entenderam essa questão econômica? Tranquilo? 10h30 que dá o intervalo. Alguém tem uma dúvida até aqui? Não tem dúvida nada, parecendo aqueles bonequinhos que bota assim no carro, que o cara fica só assim. Diga. Você falou do rompimento da Igreja Católica, quando você mostrou o mapa, que eles, acho que foi um grupo esse. O amarelinho com o laranjado, eles voltaram a se unir ou ainda existe essa divisão tão grande? Não, é porque você falou assim que esse amarelo claro, que era o primeiro, que era tudo católico. Isso. E aí depois, com o surgimento dos outros grupos, aquele grupo laranjado ali, ou vermelho, não sei, da ponta. Isso. Na ponta mesmo. Aqui não, Isso. Até hoje é diferente. Até hoje é diferente. Sim, essa aqui é a Igreja Católica Ortodoxa. Só que ela é por nação. Ela tem a ortodoxa grega, a ortodoxa da Geórgia, a ortodoxa russa. Cada país tem a sua igreja nacional. Então, é diferente dos católicos, que tem uma igreja geral, e os ortodoxos, não, os católicos ortodoxos, cada país tem a sua própria igreja, aonde existe um ancião que é só como se fosse uma espécie de unificador. Não existe um papa, mas existe um ancião como uma espécie de unificador, mas cada estado tem a sua própria igreja. A base do catolicismo seria a mesma? Eu não entendi o motivo desse rompimento. O rompimento é muito antes. O rompimento é em 1032, quando
eles passam a criticar o poder do Papa. E assim, lógico que não é só isso. Mas a gota d'água é justamente a crítica do poder do Papa que ele tem de não só de interpretar a Bíblia, mas de ser aquele que tem um poder absoluto sobre todas as coisas. Então, o Oriente, a Igreja Oriental, que é a Igreja Católica Romana, se rompe, ou a Igreja Ocidental, que é a Igreja não, estou confundindo. A Igreja Oriental, desculpa, é isso mesmo, que é a Igreja vamos pensar assim, da Rússia para lá, rompe com a Igreja Católica e passa a criar aquilo que se chama de Igreja Católica Ortodoxa. E aí você tem a ortodoxa grega, a ortodoxa da Geórgia, a ortodoxa russa, e assim sucessivamente. E aí, com esse rompimento, o catolicismo romano fica com o Ocidente e o catolicismo ortodoxo fica com o Oriente. E é assim até hoje. Eles não têm um papa, né? E tem algumas coisas divergentes também, não só isso, né? Questão das imagens, eles não adotam as imagens, eles adotam ícones, eles aceitam desenhos, mas imagens não. Eles pegam, ao invés de você ter um porte ídolo como a imagem, eles fazem muito figuras. Figuras. Tipo por exemplo, se aqui fosse uma igreja, ao invés de ser esses vitrais, essas janelas de blindex, seriam vitrais. Uhum. E esses vitrais contariam histórias a respeito desses heróis. Aí você vai ter São Bartolomeu, você vai ter São Petersburgo. Geralmente são as cidades que têm dado aos santos. Mas eles não são perdoadores de pecados. Eles não são intercessores a respeito disso. Eles são heróis. O anglicanismo é outra história. Pronto. O anglicanismo é esse laranja bem aqui, ó. E passa a ser uma igreja. O que acontece? Henrique VIII queria se divorciar. Era o rei da Inglaterra. Ao querer se divorciar, o Papa disse, não, você não pode se divorciar porque o casamento é um sacramento. Ele disse, eu não posso, então tá bom, a partir de hoje nós não somos mais católicos. E aí criou-se a igreja anglicana. Na maioria da igreja anglicana, muitos elementos da igreja anglicana, eles permanecem do catolicismo. Desde o uso de velas, a própria estrutura não é mais padre, mas é pastor. Mas a ideia de pastor, bispo, arcebispo, cardeal, tudo é mantida. A ideia de ser uma igreja estatal também é mantida. Não sei se você lembra agora, na coroação do Charles, o cardeal, o arcebispo, o grandão vai lá, que é o pastor, é o pároco de Westminster, da abadia de Westminster. Ele vai lá e unge o Charles como rei na coroação. Então, tem esses elementos do catolicismo, porém, é uma igreja com teologia protestante. Ela tem a sua estrutura ainda mantida do catolicismo romano, que todas as igrejas protestantes, de uma forma geral, ainda têm. Nós, presbiterianos, ainda temos também isso. Essa ideia de presbíteros, de pastor, é um resquício de diáconos, presbíteros e pastores, tem um resquício do catolicismo romano em nós. Essa ideia de seminário, de você sair para estudar 4 anos fora, ficar enclausurado, depois voltar, é um resquício do catolicismo romano também, mas nada que abone ou desabone, na verdade, a formação. Eles têm essa estrutura romana, porém com teologia protestante. Ou seja, você não precisa que alguém perdoe os seus pecados, você não precisa pagar para os seus pecados serem perdoados. Você não tem essa ideia de clero e de leigo e clero. Você não tem isso. Então, você tem uma igreja estatal, assim como o luteranismo também foi, mas você tem uma igreja com teologia protestante e estrutura católica romana. Tanto que o rei, até hoje, ele é o líder da igreja. Por exemplo, qual era o grande problema que os ingleses, o anglicanismo, enfrentou?
É porque a rainha era mulher. E como é que faz? Então, assim, quando o pai da Elizabeth morre, ele sendo o rei, não tem problema nenhum o rei ser o líder da igreja. Mas aí, quando ela, como só tinha 2 mulheres, não tinha jeito, como é que quando a Elizabeth surge, como é que faz para ela ser agora? Isso gera, se você assistir a série The Crown, gera um arranjo que eles precisam fazer para justificar dela, como rainha, ser a chefe de Estado da igreja. Ela não vai, ela não prega, ela não tem, mas acaba tendo que ser, porque o soberano é o chefe de Estado da igreja. Então tem todos é interessante isso, bem interessante, bem assim, bem legal de se ver. O Henrique VIII é o pai do James? Da King James? James não é o pai dela? Eu não recordo. Eu acho que o James é o pai dela. É o pai dela, né? É. Eu não recordo. Mas assim, a ideia, e aí, por exemplo, você vai ter as dinastias no catolicismo, no anglicanismo. Você vai ter aqueles que, principalmente na questão do problema do anglicanismo com o catolicismo francês. O que acontece? Quando os huguenotes começam a surgir na França, você tem soberanos franceses que são protestantes. E você tem soberanos franceses, como, por exemplo, a Maria Louca, a Maria Tudo, que manda matar. Na noite de São Bartolomeu, ela manda matar todos os huguenotes. Manda matar mesmo. Acaba com esse negócio de protestantismo, aqui na França não tem isso. Por isso que muitos deles fogem para a América por conta da perseguição. E aí você tem, em São Luís, por exemplo, até hoje, que é a chamada França Equinocial, existe a França Antártica, que vai para o Rio de Janeiro, e a França Equinocial, que vai para o Brasil, ou vai para o Maranhão. Você tem um museu lá, chamado Museu Huguenote, que conta a história de como os huguenotes, fugidos da perseguição francesa, eles vêm para o Brasil na perspectiva de formar a França Equinocial, a França Antártica embaixo e a França Equinocial em cima. Então, isso é bem legal. Da mesma coisa, os holandeses. Porque você tem as grandes navegações, que são as primeiras, que é feita pelo catolicismo, principalmente com os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E depois você vai ter as grandes navegações com as nações que se tornam protestantes. Aí você vai ter os holandeses e você vai ter os ingleses. E aí aquilo que a gente aprende no livro de história das colonizações de povoamento e das colonizações econômicas. O Brasil é uma colonização econômica, de riqueza. Você vai colonizar para extrair mercado para sustentar a nobreza que existia na época. Diferentemente das 13 colônias americanas, que os ingleses vão povoar aquelas colônias. Aí eles levam educadores, artesãos, professores, médicos, para povoar aquelas colônias. E muitos deles, e atrelado a tudo isso, você tem os judeus, que por conta do não Estado de Israel, eles são pulverizados. Por exemplo, um exemplo para vocês. Vocês sabiam, quando os judeus saem da Holanda, na colonização holandesa, eles tinham um objetivo, que era formar a Nova Amsterdã. Do mesmo objetivo que tinha a questão da Nova Jerusalém, eles queriam formar a Nova Amsterdã. E aí eles vão para onde? Para o Recife. Formar a Nova Amsterdã. Cadê o rapaz que jantou com a gente ontem, que morou no Recife? Ele não está aqui, não. Foi tu, não foi? Pronto. O Recife alaga, não alaga? O que acontece no Recife? Tem uma parte mais baixa da cidade que, se a maré está alta e chove, não tem como escoar a água, porque a maré está alta e a maré está mais alta do que boa parte do Recife. São Luís tem isso também. Aí o que acontece? Se chove, e no Nordeste chove muito, e é chamado pé d'água mesmo,
dependendo da quantidade de água que cai, ela não escorre porque ela bate no mar e volta. Sabe qual é o único lugar que não alaga no Recife? É na ilha do Recife, que foi formada por quem? Pelos holandeses. Porque eles já são acostumados a viver abaixo do nível do mar. E aí o que acontece? Aí os portugueses vêm e expulsam os judeus e os holandeses que estavam criando a Nova Amsterdã. Eles vão para onde? Um lugarzinho ruim, hoje totalmente ruim, chamado de Nova York. Que eram os ingleses que saíram da cidade de York e foram formar, em uma das 13 colônias americanas, a Nova York. Tanto que o nome de um dos títulos de nobreza de um dos reis, se eu não me engano, um dos títulos de nobreza dos filhos da rainha é o Duque de York, que era a cidade, e eles, quando foram para a América do Norte, uma das 13 colônias era dessa parte da população que formou a Nova York. Os judeus vão para lá, e hoje é o que era para ter sido aonde? No Recife. Mas os portugueses, nós maranhenses, éramos para ser um povo de fala francesa, porque nós somos São Luís é chamado de São Luís porque eles chegam à ilha de Upaon-Açu e montam um forte em homenagem a Luís XIII, que era o rei da França. E aí fica o São, que era o título de santidade, né? São Luís, por conta disso. Era para nós sermos franceses, como a Guiana Francesa é, que é bem perto de onde... Perto não, né? De lá para... mais perto do que para cá. Você tem a Guiana Francesa, que até hoje é um território francês. Então, assim, aí os portugueses vieram, como dominavam até pelo Pacto de Tordesilhas, pelo Tratado de Tordesilhas, eles tinham o apoio da Espanha nesse sentido, até porque as duas casas reais eram montadas, a de Aragão e Castela, eram montadas as duas casas, e aí tudo isso é expulso, e aí a colonização passa a ser uma colonização econômica, e a educação passa a ser uma educação jesuíta, que no norte, no sul, é chamado aqui, para vocês, é chamado de bandeirantes. Os bandeirantes vêm, para nós é chamado de sertanejo. Mesma coisa, porque um vai para o sertão, o outro vem para cá. Entendeu? Então, assim, esse, vamos dizer assim, emaranhado de coisa é replicado aqui na América. Dessa mesma forma. Aí depois, só depois, e muitos anos depois, já no século XIX, em 1850, é que vai surgir uma outra espécie de protestantismo, que é o protestantismo de missão. Aí é quando nós surgimos. Aí é quando os americanos vieram, depois os ingleses dos Açores vieram com o Robert Calley e todo esse pessoal, para poder plantar igrejas no Brasil. Então, o protestantismo de missão que hoje nós conhecemos, ele é da idade da IPB, de 1859 para cá. É muito pequeno, é muito curto. Ou seja, você tem um protestantismo na Europa de 1517, mas que no Brasil ele só vai ter este reflexo por conta porque os portugueses expulsam os protestantes franceses e holandeses. Você só vai ter esse protestantismo nessa pegada, nessa forma, a partir de 1859. Ou seja, 342 anos depois. Depois que já está tudo estabelecido no norte, na América do Norte, depois que já está tudo estabelecido, aí nem são os europeus que vêm, são os americanos que vêm para fazer. Os europeus vêm com os anglicanos, os metodistas e os luteranos. Mas eles vêm na primeira leva só para serem colonos. Depois é que eles vêm para... Depois que depois Simonton chega, é que começa essa fase do protestantismo de missão. Tranquilo? Tomar um cafezinho, uma água, daí a gente volta para a gente ver a outra parte que é sobre as artes.